Amados irmãos e ouvintes da Igreja Batista Online, hoje nós temos o privilégio de estar aqui com o pastor Felipe, que trabalha com missões internacionais de capacitação de líderes, e nós queremos ser levados a Deus em oração nesse momento, para nós termos em seguida a palestra com o nosso irmão e missionário, pastor Felipe, e que Deus possa usá-lo nesta ocasião, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós te rendemos graças e louvores ao Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, pedimos a tua proteção por toda essa programação hoje da tua Igreja Batista Online. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pastor Felipe, é um prazer para nós, como Igreja Batista Online, como nós já tínhamos tentado contactar com o irmão para diversas vezes estar aqui, para juntos termos essa parceria. Sim, né? pastor. E estamos felizes pela sua presença. O pastor Felipe, ele trabalha com missões internacionais, capacitação de líderes. Ele vai falar alguma coisa sobre o trabalho dele e também a visão dele missionária para esses tempos modernos, hoje nós estamos vivendo, né, irmão? Sim, Amém. pastor. Amado Felipe, nós temos algumas perguntas que queremos compartilhar com o irmão nessa ocasião. Pastor Felipe, como na realidade o irmão tem enfrentado nesses dias difíceis, fora até do país nosso Brasil, que você é um brasileiro, né? Sim. Brasileiro canadense, e o irmão tem sido usado por Deus para levar o evangelho em alguns países como a Índia, a África e outros mais aí. Sim. Nós queremos perguntar para o irmão inicialmente como é que o irmão está se colocando diante dessa missão tão séria e valorosa que Deus tem colocado diante do amado. Pastor Luciano, que prazer estar com o senhor e também com todos os espectadores. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pastor, é realmente o chamado de Deus, a direção de Deus. Esse trabalho eu não faço sozinho de jeito nenhum. Nós temos igrejas que são parceiras, nós temos pessoas em vários países, são os nossos parceiros em oração. E qualquer trabalho que se trata da igreja ou qualquer espécie de iniciativa evangelística, só podemos fazer com oração. Oração é chave. E também, pastor, nessa organização que eu iniciei, temos uma diretoria, então toda uma estrutura que me envia para esses países para pregar o evangelho, para ensinar a pastores, obreiros, universidades, escolas, e na maior parte, pastores, estamos trabalhando com igrejas, ajudando, auxiliando a igreja em suas iniciativas evangelísticas. A organização ela é interdenominacional, então nós trabalhamos com diversas igrejas, as quais estão empenhadas não só na obra evangelística, mas também discipuladora. Amém. Há quanto tempo o irmão tem desempenhado agora nessa missão que Deus tem abençoado grandemente? Há quanto tempo o irmão está exercitando esse ministério? Sim, pastor. Bem, é uma pergunta que eu gostaria de dar uma resposta um pouquinho mais longa. Fique à vontade. Eu creio que tem tudo a ver com a formação que eu tive, com a minha mãe que me ensinou a orar, o meu pai que me ensinou a amar as Sagradas Escrituras e investiram a vida deles educando a mim e as minhas duas irmãs. Hoje eu tenho 33 anos de idade e somente pela misericórdia e a graça de Deus eu sempre permaneci na presença do Senhor. E meu pai e mãe também muito dedicados na obra de Deus, plantando igrejas, ele ensinava em seminários. Então, como criança, vendo o desenvolver da obra, vendo o poder de Deus para libertar, para salvar, vendo a transformação na vida das pessoas, obreiros sendo formados. Então, eu creio que tem muito a ver, sim, com a educação que eu recebi dos meus pais e a fidelidade de Deus, que Deus diz que quando um pai e uma mãe ensina a criança em qual caminho que se deve andar, ele é justo e fiel para guiar, orientar. Então, eu creio, sou fruto mesmo da fidelidade do Senhor. E hoje, como um adolescente, uma preocupação de ver meus amigos, que às vezes de famílias quebrantadas, vidas difíceis, um desejo em vê-los também participar da graça e do amor de Cristo. Amém.
e ali despertando esse desejo de compartilhar o Evangelho. Amado, também uma seguinte pergunta. Em quantos países o irmão tem interagido com o ministério, com o Evangelho, né? Sim, Na pastor. graça do Senhor Jesus. Sim. Então, hoje eu fundei essa organização, o nome dela em inglês é Last Harvest Evangelistic Association. Então, Associação Evangelística, a Última Colheita. E através dessa organização, pastor, olha, eu podia ter parado para contar antes disso, mas são pelo menos 15 países, entre países da América Central, na América do Sul, claro, Brasil, Equador, e também na Ásia, países como o Paquistão. Eu estou voltando ao Paquistão agora em outubro. Países como a Índia, já estive lá algumas vezes, pelo menos 4. Holanda, em abril agora, Filipinas, Coreia do Sul. E então, pela graça do Senhor, tem sido pelo menos 15 países que nós já atuamos ou estamos ainda, na maioria ainda atuando. Outra pergunta que queremos fazer com o Amado é a seguinte: como é que o irmão tem visto Sim. a palavra de Deus, o Evangelho, diante do mundo hoje que está sendo, por ser evangelizado, ou já foi evangelizado na sua concepção? Sim. Pastor, eu voltei quinta-feira passada, então são o quê? 3 dias? 4 dias? Eu voltei de Gana, na África. E se formos ler na Wikipedia, na internet, dizem que Gana é 70% cristãos. Mas o problema é que quando a gente lê essas estatísticas, você vê muito que é o quê? Cristãos nominais. E num país africano como Gana, muito sincretismo, com espiritismos diversos, como no Brasil, né? Nós temos o espiritismo baixo, que herdamos da África, e temos o espiritismo alto, que herdamos da França, né? Allan Kardec e assim por diante. Então tem muito esse sincretismo. O problema que nós vemos maior na obra, no campo missionário hoje é o seguinte: não somente a falta de obreiros, realmente faltam obreiros em todo o campo missionário, mas também, pastor, a qualidade dos obreiros, que também é um problema sério. Obreiros que têm um chamado, têm uma vocação, mas falta mais preparo. Ou então, outros que estão fazendo aquilo somente para ganho, só para lucro. E esse é um problema sério. Então, um país como Gana, não é somente se existe o Evangelho, que obviamente que sim, e trabalhos maravilhosos. Mas uma das dificuldades é a qualidade do Evangelho. Quando a gente vai observar, muitas das vezes, é um Evangelho mudado que está sendo pregado, que é humanista, que faz o homem como centro de todas as coisas, abandonando a glória de Deus, abandonando a palavra, o ensino da doutrina, e onde não há uma transformação. E aquele Evangelho triunfalismo, que o homem ele merece, ele é vitorioso, ele merece, e Deus só está ali para beneficiar o homem. E este não é o Evangelho. Então, essas são algumas das dificuldades. Por outro lado, celebramos, pastor, que o povo está faminto pela palavra e o poder de Deus. Então, em todas as reuniões, pastor, nós vemos várias pessoas entregando suas vidas a Cristo. Nós estamos vivendo numa época de grande entusiasmo para o Evangelho. Enquanto há crises, guerras, instabilidades econômicas, problemas sociais e políticos, isto é uma oportunidade para a igreja arregaçar as mangas e vamos trabalhar. E é por isso que eu me fico muito feliz também, pastor, com essa sua iniciativa, que é essa iniciativa ousada e pioneira, que é de estar no top de linha da evangelização hoje, que é através desses canais de internet. No Paquistão mesmo, que eu já estive lá, é uma dificuldade muito grande de pregarmos, na Coreia do Norte, lugares da Índia, como Nordeste, Noroeste da Índia, e outros países, como China, Japão, mas esses canais de internet podem chegar lá, com o evangelho de qualidade. Eu acho que Deus, na verdade, ele abriu essa porta para a Igreja Batista Online, tocou em nossos corações, começando pelos meus filhos, né? Eu vim aqui para o Canadá, mas nós não tínhamos, por certo, a ideia de qual seria o nosso ministério aqui. Mas Deus tocou no nosso coração, nos meus filhos,
E eles mesmo tiveram a iniciativa, como família evangélica que nós somos, de começarmos esse trabalho da Igreja Batista Online. E começamos na Alemanha, estamos aqui no Canadá, não é? E queremos dar continuidade a esse trabalho para a honra e glória de Deus. Amém. Então, na sua visão, nós estamos no caminho certo. Está no caminho certo, pastor. É uma questão que hoje nós não temos opção. E nós precisamos usufruir bem, de maneira correta, certa, desses meios de tecnologia. Então, que Deus continue abençoando o irmão e toda essa equipe aqui que estão atrás da câmera ajudando. Amém. Nós agradecemos aos nossos amados irmãos ouvintes da Igreja Batista Online, o pastor Felipe, por estar conosco aqui nessa entrevista, e queremos também pedir a ele o seu endereço, pode passar para os amados irmãos da Igreja Batista Online. Sim, que pastor. queira contactar e assistir mesmo a sua programação, será um prazer para a nossa equipe, também para toda a Igreja Batista Online, participar também do seu trabalho. Pode passar também para os nossos amados irmãos da Igreja Batista Online. O site da organização é Last, L-A-S-T, Harvest, de colheita, que é HARVEST.ca. Então, www.lastharvest.ca. Se quiser entrar em contato comigo com alguma pergunta por e-mail, é meu primeiro nome, é Felipe com I, F-I-L-I-P-E, @LASTHARVEST.ca. Se não pegou direitinho, só volta o vídeo alguns segundos depois e você vai poder pegar. E ali encontra informação sobre a organização. Amém. Pastor Felipe, então, muito obrigado. Obrigado, pastor. E em seguida nós teremos também o pastor Felipe pregando hoje, trazendo a palavra de Deus para os nossos amados irmãos da Igreja Batista Online. Glória a Deus. Obrigado. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Queridos ouvintes
Que prazer de estar com vocês nesse domingo. Aqui no Canadá está um pouco frio. Se você está aqui nos vendo, sabe, e eu creio que no Brasil deve estar muito quente. Mas celebramos com muito prazer essa oportunidade de estarmos aqui para encorajá-lo, para abençoar a vida de vocês e dizer que o Senhor, Ele te ama. E o Senhor está em busca daqueles que vão adorar em espírito e em verdade. Pessoas que são realmente comprometidas com a sua palavra e entregues para servi-lo, adorá-lo e anunciar as boas novas de que Jesus Cristo, Ele vive e que Jesus Cristo está às portas. Querido ouvinte, esta é a nossa maior expectativa. Não é de conquistarmos isso, ou ganharmos aquilo, ou comprarmos uma nova casa, ou acabarmos a universidade. A maior expectativa do crente é esta, de ouvirmos as trombetas soarem e vermos mais uma vez Jesus Cristo vindo para buscar a sua igreja. Então a minha oração para você é essa, que você permaneça firme na palavra de Deus. Alimente da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. E isso vai te abençoar e vai te enriquecer mais do que qualquer outra coisa. Mais uma vez, o meu nome é Felipe Drummond. Eu tenho 33 anos de idade. Sou ministro do Evangelho, ordenado para executar a função de evangelista, aonde o Senhor nos envia aqui no Canadá ou em outros lugares do mundo. Que prazer de estar aqui com vocês, a Igreja Batista Online, com o pastor Luciano e a sua família. Eu já conheço o pastor Luciano há alguns anos, quando ele vem ao Canadá, e tenho sempre o prazer de desfrutar de comunhão com ele e aprender muito. Eu tenho muito para aprender com o pastor Luciano. Ore por ele, ore pela família dele, ore por este trabalho que está alcançando lares, famílias, muitas vidas. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação de vocês, em que está em Marcos, capítulo 7, do versículo... Vamos ler do versículo 14 ao versículo 23. E diz assim a palavra de Deus. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre ou no coração e é lançado fora, ficando puras todas as coisas? E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicidas, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Um pouquinho do contexto sobre esta parábola que Jesus está explicando aos seus discípulos é porque Jesus ele teve que lidar com a tradição dos anciões da época dele, que estavam ali presentes neste momento enquanto ele fala essa parábola. Dos fariseus, dos saduceus, e cada um com seus legalismos, cada um com toque nisso, não toque naquilo, faz isso, mas não faz aquilo, e todas essas tradições. Mas Jesus está dizendo que o que contamina o homem não é essas coisas externas, mas sim o que está no coração. Sabe, eu vim do país de Gana, na África,
há poucos dias, quinta-feira à noite, eu voltei de Gana. Hoje é domingo. E eu fui convidado para uma outra organização canadense que está construindo escolas e enviando equipamento médico para clínicas no nordeste de Gana, na África. E é maravilhoso vermos o desenvolvimento, o que a escola, como beneficia a comunidade, como esse equipamento de medicina proporciona às enfermeiras, os médicos, mais soluções para atender a sociedade. E é um lugar de muita pobreza e também muita miséria espiritual. E é um prazer a gente servir com esses trabalhos sociais. Mas a verdade é esta, é de que por mais que isso venha trazer conforto e desenvolvimento, e temos obrigação de ajudar e de dar para ajudar essas pessoas em necessidade. Mas sabemos o seguinte, que enquanto o homem não conserta a sua situação com Deus que é santo, na verdade não vai haver satisfação, paz e gozo que só podemos encontrar quando deixamos uma vida de pecado, de rebelião, muitas das vezes de religiosidade, para seguirmos a Jesus Cristo e sermos reconciliados com o Pai. Sim, muitas pessoas religiosas. Em Gana, por exemplo, vi vários deles que estão cercados de símbolos do cristianismo. Às vezes tem uma foto de Jesus na parede ou um crucifixo, mas nunca tiveram um encontro genuíno com Cristo. E por isso ainda permanecem em trevas. E por isso ainda não há uma transformação em seus corações. E a gente olha para o mundo, não somente para a Gana, não somente para o Brasil, não somente aqui no Canadá. E a gente olha para o mundo hoje, a gente pergunta, qual o problema com o mundo? O que está acontecendo com a sociedade? Por que tem tanta crise? Por que tem tanta mudança no mundo hoje, no mundo político, econômico? E as coisas acontecem muito rápido e tão imprevisível. Mas vamos trazer essa crise, essa situação, essa depravação, vamos trazer isso um pouquinho mais para perto. Quando a gente olha para fora, na nossa própria comunidade, a gente vê jovens sem propósito de vida, desperdiçando a sua juventude. A gente vê casamentos quebrados, a gente vê casamentos que estão, ou então quebrando-se, esmiuçando-se. A gente vê as pessoas soberbas, egoístas, aproveitando de outras. A gente vê a criminalidade, a gente vê prisões que estão cheias, a gente vê abuso de espécies diferentes. Por quê? Qual é o problema com o mundo hoje? Por que cada um de nós podemos olhar e entender há um problema? A gente sabe que algo não está bem, alguma coisa está errada com este mundo. Se você é cristão, eu creio que você vai entender isso muito claramente. Se você não é, eu quero te propor qual é o problema. Qual é o problema? No Salmo 31, versículo 24, diz, tenha bom ânimo, e tenha força no seu coração. Tenha esperança em Deus. E a gente pode observar e ver essa situação no mundo, tudo que às vezes as pessoas conseguem ver é sintomas. Por que da criminalidade? É um sintoma do problema original. Por que a gente vê casos de estupro, casos de abuso? Isso são sintomas, mas qual é o problema? Corrupção de governo para dentro de nossas casas. A gente vê corrupção. Por quê? Isso são somente sintomas. Mas o mundo pergunta, e o mundo está procurando saber qual é o problema. Por que temos tudo isso? Pobrezas em níveis terríveis, assassinatos e tudo isso. O problema maior é o seguinte, o homem sem Deus, ele não consegue ver o problema. Ele não consegue entender o problema. Se a gente consultar, por exemplo, especialistas, por exemplo, sociólogos, eles vão dizer que é um problema cultural. Se a gente for ver psicólogos, eles vão dizer que são problemas, talvez, emocionais, distúrbios. Isso pode acontecer. Se a gente consultar, quem sabe, filósofos,
Eles vão dizer que isso são comportamentos irracionais. Se você consultar um comunista, ele pode dizer que isso são lutas entre diferentes classes sociais. Uma pobreza, pobres que são muito pobres e ricos que são muito ricos, e esse é o problema. Se você perguntar, por exemplo, o humanista vai dizer que isso são fraquezas humanas. Por causa de fraqueza humana, este é o problema. Se consultarmos o criminologista, ele vai dizer que são condutas anti-humanas que causam tantos crimes que a gente lê e ouve nos rádios todos os dias. Mas isso somente, podemos entender, são somente sintomas. Se eu estou gripado, o que acontece? Eu vou espirrar, eu vou estar com o nariz congestionado, posso estar, quem sabe, com febre, mas esse é o problema? Não, não é. São somente sintomas. Mas qual é a causa? Qual é a causa? Jesus diz o seguinte, no texto que nós acabamos de ler. Ele fala assim, olha, que todas essas coisas vêm de dentro. E o que contamina, o que corrompe o homem, é o que vem de dentro. É dentro do indivíduo. E a Bíblia diz que há algo errado com a natureza humana. Tem algo que corrompeu a natureza humana. E a palavra de Deus, quando a gente examina a palavra de Deus, ela é muito precisa em nos mostrar qual é o problema. E o problema resume-se no seguinte: pecado. Pecado. A palavra de Deus chama esse problema no mundo, em tudo que vemos, de pecado. É o pecado que corrompeu o coração do homem. É o pecado que faz o rico explorar do pobre. É o pecado que faz tanta corrupção estar presente na nossa sociedade. O problema é o pecado. Mas a palavra de Deus também, as boas novas do Evangelho, nos proporciona um antídoto, que é o único antídoto. E ele é o único caminho, ele é a única verdade, só através dele existe vida. E sem ele, ninguém é reconciliado com o Pai. E a palavra de Deus nos diz que a única solução para o pecado é Jesus Cristo. Você o conhece? Você o conhece mesmo? Você tem o poder e a presença de Jesus na sua vida? Não estou te perguntando se você se classifica ou se chama de cristão, ou se seu pai era cristão. Olha, você pode herdar casas e ouro e muito gado, mas você não pode herdar Jesus Cristo. Enquanto o homem reconhecer a sua posição de rebelião e de pecado contra um Deus que é santo, e sim, cheio de misericórdia, mas também cheio de justiça. É somente através de Jesus Cristo que o homem pode ser liberto do pecado e reconciliado com Deus. É somente Jesus que pode executar o desejo de Deus. É somente através de Jesus que o homem pode entender a profundidade do amor de Deus. Pode compreender quão largo, quão extensa é a graça de Deus. Mas o homem, primeiramente, precisa de reconhecer que é pecador e se arrepender para aceitar a Jesus Cristo como Salvador, sim, mas também aceitar o seu senhorio sobre a sua própria vida. Os problemas que nós vemos no mundo parece ser além de solução. Muitos tentaram, muitos levantaram, muitos lutam pela paz. Mas sem o poder de Deus, sem a presença de Jesus, não há solução. Simplesmente não há solução. Em Marcos, capítulo 7, do versículo 20 a 23, deixa eu ler mais uma vez. Jesus disse e dizia: o que sai do homem é isto que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura.
Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Quantas pessoas que confiam meramente na religiosidade, em seguir regras, tradições, mas não conseguem se libertar do poder do pecado. Muitas das vezes se identificam como boas, mas sabem que não têm força, poder nenhum contra o pecado. Esse é o problema no mundo hoje. Esse é o problema na vida do homem. Mas a solução é Jesus Cristo. Dê uma oportunidade para que você experimente o poder de Deus através da sua palavra, através do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Sabe, eu estava conversando com alguém esta semana mesmo e falando e chegando à seguinte conclusão. Deixa eu te dar um exemplo. Eu percebo muitos jovens pais cristãos que estão sofrendo. Vai à igreja, são casados, têm filhos, mas estão passando lutas grandes. Se estão experimentando com álcool, por exemplo, eles querem saber qual é o limite e não conseguem encontrar. Muitos, secretamente, estão sofrendo nas terríveis garras da pornografia. Muitos querem ser o melhor marido, ter um amor mais profundo pela esposa, atenção e dedicação, afeição maior pelos filhos, mas não estão conseguindo. Sim, e vão às igrejas, são cristãos. Sim. Por quê? Porque muitos deles não têm o poder do Espírito Santo na vida deles. Quando aceitamos a Cristo, é verdade, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo também, para lutarmos contra o pecado. Então a importância de estarmos dentro da palavra de Deus e não andarmos segundo o nosso próprio entendimento, que você põe a sua vida em risco, como esses jovens pais que eu estava me referindo, e também prejudica a sua família e não colabora ou com a sua igreja ou até mesmo com a sua comunidade. A importância, meus irmãos, de estarmos sempre degustando, ou quem sabe, como um bezerro, ruminando a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar. Então, Jesus disse que não são essas condições externas que corrompem o homem. Não é sequer a pobreza, ou sequer a falta de estudo que corrompe o homem. Não são essas coisas, mas sim o próprio coração. O homem já é concebido na maldade. E infelizmente isso aconteceu porque o homem pecou numa situação perfeita que Deus criou, criando o homem para o adorar, mas o homem pecou. E a partir do momento que aconteceu lá no jardim do Éden, a humanidade sofre. E é por causa disso nós vemos doença. É por causa disso nós vemos temores e desastres naturais terríveis. É por causa disso que a gente vê ditadores e movimentos radicais assassinando crianças e mães e assim por diante. Em outubro de 2015, eu fui ao Paquistão pela primeira vez. Todo lugar que eu fui para ensinar ou pregar a palavra, eu estava cercado de guardas com fuzis, K-47s, pistolas, armas que eu não conheço. A todo momento. Naquela mesma época, foi quando aconteceu um atentado na França, mais de 140 pessoas morreram. Eu estava indo no Paquistão, no próximo dia de manhã, quando acordamos, chega caminhões do exército para cercar ainda mais o lugar onde estávamos para pregar o Evangelho. Deixa eu te dizer outra coisa. Há poucos dias atrás, semana passada, um jovem a qual eu não fiz amizade com ele, mas eu lembro muito bem dele. Ele fazia parte desse seminário que estávamos lecionando no Paquistão. Ele morreu semana passada com um atentado de um grupo islâmico. E assim custa ser um crente nesses lugares. Tem um preço a pagar. Mas quando um homem experimenta do poder de Deus, a sua situação muda. Somente o Senhor pode mudar essas questões sociais, esses problemas na vida do homem, e que haja realmente
paz e gozo e satisfação. Quantas pessoas eu conheço aqui no Canadá que tem de tudo, pode viajar, mas não são satisfeitas. Não são satisfeitas. Eles têm tanto poder e tanto recurso financeiro para mudar as suas circunstâncias, mudar as coisas ao seu redor, com casas lindas, tecnologia, os melhores veículos, as melhores universidades, estar num lugar somente de paz, de segurança, mas ainda não encontram satisfação. Por quê? O coração do homem, querido ouvinte, é somente Jesus que pode mudar. É somente Deus que pode mudar. Eu não sei o que passa na sua vida hoje, mas eu quero te dizer que há esperança. Segura firme nas mãos de Deus. Tenha fé em Jesus Cristo. Renove a sua aliança com o Senhor. Deixa o Senhor renovar o seu coração. Não seja um crente somente religioso, ou que faz isso, ou que faz aquilo. Mas deixa que a palavra de Deus tome vida no seu ser, para que você possa ser um canal de bênção, esperança e transformação, começando dentro da sua própria casa. Esteja disponível para servir o Senhor na sua comunidade, na sua igreja. Pastor, eu estou aqui, como eu posso te ajudar, pastor? Seja uma bênção aonde quer que você esteja. Eu quero te encorajar, quando esta mensagem acabar, nós vamos orar juntos. Seja você crente, ou que você nunca tenha dado sua vida ao Senhor, eu quero te convidar a orar em alguns instantes. O que é o pecado? O pecado é algo terrível. Na verdade, é uma maldição terrível na vida do homem. O homem que está em trevas, ele está no domínio do pecado. Muitos dizem, eu tenho controle sobre aquilo que eu faço. Mas não é verdade. Muitos querem fazer coisas boas, mas não conseguem, porque o pecado domina a vida deles. Em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é uma força terrível na vida do homem e atua sempre contra Deus. E o homem, ele peca deliberadamente. Ele peca querendo ou não, quando ele não tem o poder de Deus em sua vida. Pecados são transgressões contra a palavra de Deus, contra um Deus que é santo. Sim, ele oferece o seu amor e a sua graça através de Jesus. Aceite-o, tenha ele mais na sua vida. Que Deus te abençoe e lembra que a única solução é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a ti e a mim, que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, que em ele depositar a sua fé, não pereça, ou, sugiro também, que não seja destruído, sim, destruído pelo pecado, pela morte, mas que receba vida eterna. O Senhor, ele te ama. O Senhor, ele te chama. Não vamos servir dois mestres. Vamos servir o autor da vida. E ele vai te dar força. Sabe o que é maravilhoso nessa jornada com o Senhor? É que ele te chama. Não fui eu que fui até Cristo. Não importa se meu pai era pastor, se eu nasci no lar evangélico. Nada disso importa na verdade. Mas é porque ele veio até a mim. E veio também até você. Portanto, corresponda ao amor de Deus. E aquele que te chamou e que vem até você hoje, aonde quer que você está ouvindo essa mensagem, é ele também que vai te dar uma graça capacitadora, uma graça que vai te transformar a sua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia, por tua graça sobre nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, que por mais que falhamos, somos completamente imperfeitos, ó Deus. Mas o Senhor demonstrou o teu amor a nós. Ó Senhor, eu te peço por cada ouvinte, ó Deus, nesta manhã, nesta tarde, onde quer que eles estejam no mundo, Senhor, que eles sintam a tua presença e que esta palavra seja de encorajadora, edificadora para a vida deles e para a família deles. Espírito Santo, eu te peço para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a ti, que agora, nesse momento,
eles possam convidá-lo, ó Pai, e dizer: eu quero seguir a Jesus. Eu quero aceitar a Tua palavra e tê-lo como Senhor da minha vida. Aqueles que são cristãos, Pai, que eles estejam cheios da Tua palavra, dispostos, disponíveis para Te servir. Para a Igreja Batista Online, que Deus abençoe a cada um. Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus. Querido ouvinte, que Deus te abençoe. Amém.